E eu gostaria de dar o tema para esta mensagem: o resultado de joelhos dobrados. O resultado de joelhos dobrados. Vamos repetir juntos? O resultado de joelhos dobrados. A palavra de Deus então nos fala no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Você já sabe até de cor, viu? Ao ver Jesus, se ajoelhou, prostrou-se. Ao ver Jesus, se lançou aos seus pés. Foi quando ele lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. E aí você vai saltar comigo, já que você conhece já muito bem a história, a partir do versículo 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando ver quem havia feito aquilo que? Tocado nas suas vestes, na sua orla. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, ajoelhando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Aleluia! Glória a Deus. O resultado de joelhos dobrados. Esta é a história que estamos aprendendo. Que o Senhor Jesus, quando chega em nossa vida, muda circunstâncias, muda histórias, muda sentenças. Sim ou não? O que Jesus já fez por você só hoje? E lembrando bem o que Ele já fez em nossa vida, já por toda a nossa história, desde o dia que nós nos encontramos com Ele. O Senhor Jesus, Ele é perito em entrar na nossa vida e mudar tudo. Mudar tudo. E principalmente quando a situação vai de mal a pior. Não foi diferente com aquela mulher do fluxo de sangue. Vivia a sentença de estar marginalizada, esquecida, desprezada, talvez ou no canto da sua casa, ou quem sabe em algum lugar para fugir das pressões e da discriminação que sofria. Lembrando que as mulheres, em toda a história da humanidade, sempre sofreram a partir daquele momento em que o primeiro Adão, juntamente com a sua esposa, pecaram. Lembram bem? E essa história é muito interessante porque a partir daquele momento, a mulher que foi planejada para ser alguém frutífera, para ser a alegria da casa, a mulher que foi planejada, foi sonhada por Deus para trazer à vida do homem aquilo que lhe faltava, a mulher que foi sonhada para ser a pessoa no universo mais importante para o homem. Depois que o homem peca, cai,
a culpa logo vai ser lançada sobre ela e um peso de maldição vem sobre a vida da mulher. Foi o que aconteceu quando Deus logo pergunta para Adão lá em Gênesis: foi o que você fez, rapaz? A mulher que tu me deste. Não foi assim? A mulher que tu me deste, ela comeu, me deu. Ou seja, covardia. Ao invés daquele homem assumir, não, eu errei mesmo, Deus me perdoa, eu pisei na bola, ele logo lança o peso da maldição sobre as costas daquela que foi feita para ser mais sensível, sim ou não? Sensível a tudo, ao que acontece, ao que vê, sensível fisicamente. Aquela que foi feita para ser o brilho nos nossos olhos, e aí acontece que o homem a sentencia e a culpa. A partir daí, queridas, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Uma maldição foi lançada sobre as mulheres. Mas no que o primeiro Adão vacilou, no que o primeiro homem fraquejou, no que o primeiro Adão amaldiçoou, o segundo Adão, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele chega e assume sobre si o peso, a maldição, o pecado. Aquele segundo Adão, o Filho do Altíssimo, ele interrompe uma maldição que era para esmagar as mulheres até o dia do juízo. Ele sim põe um ponto final. Em primeiro lugar, ele olha, toma a sua própria dor, se preocupa, e ele gera a esperança de fazer desta mulher, que ele ama, frutífera, florescer. Isto sim foi a história desta mulher, que chamamos da mulher do fluxo de sangue. Imagine comigo, alguém que não cessava o seu fluxo, a sua menstruação. Além da anemia, porque não foi um dia a mais no ciclo menstrual, não foi um mês a mais, um ano a mais, eram 12 anos sofrendo, sendo debilitada. Imagine só, Deus fez a mulher com um dispositivo, eu chamo de dispositivo, né? Vocês sabem que nossos glóbulos vermelhos, né, as hemoglobinas do nosso sangue, que dá essa corzinha no nosso rosto, ela é produzida onde? Na medula óssea. E Deus fez a mulher com um dispositivo melhor do que o do homem, de repor este fluxo que ela tem pelo ciclo natural da vida, para gerar vida, a uma produção maior do que a do homem. E por isso que mensalmente dá aquela batida, né, nos 7, 6, 5 dias, mas depois a mulher fica serelepe, toda agitada. Não é assim? A mulher fica para frente. Isso é um dispositivo que Deus faz para fazê-las sorrir novamente, porque nesse período, né, que vem todo mês, fica meio jururu, meio abatido, mas depois dá uma mudada. Isso é o dispositivo que Deus fez. Glória a Deus por isso. Só que, coitada, essa mulher que nós lemos no texto bíblico, era alguém que já
havia gasto tudo que possuía com médicos, com terapias, tinha feito de tudo para se recuperar do seu problema, e a sentença que ela tinha era de ser esquecida por sua família, porque naquela cultura em especial, cultura judaica, período menstrual, a mulher era considerada impura. E por isso ela precisava ficar à parte, ela não podia ir ao templo, ela não podia ir numa sinagoga, ela não podia adorar. Ela ficava marginalizada. Só que naquela história, o Senhor Jesus havia planejado de mudar a sua sorte. E onde estava a desesperança, a aflição, a angústia, o peso da opressão e da maldição, estava prestes a dar de cara com a esperança, com a graça, com a transformação da alma. Aleluia! Ela pensou em si mesma: se apenas eu tocar. Ela ouviu a fama de Jesus, sim ou não? Domingo passou, ouviu a fama? Sim. Ela entendeu que Jesus podia fazer o milagre na sua vida? Sim. E aquilo brotou em seu coração com uma força que lhe faltava, e ela rompeu com todas as barreiras, com a multidão que oprimia, com a discriminação, possivelmente naquele caminho até chegar a Jesus. Alguém deve ter dito: mulher, o que tu está fazendo aqui? Suma daqui. Provavelmente alguém pode ter lhe falado: você não vai conseguir. Ele é santo. Só que entenda o mecanismo de Deus e a operação do milagre através de Jesus. Na religião e nos procedimentos religiosos, jamais alguém que desejava ser puro podia tocar num impuro. O sacerdote, se houvesse tocado em algo impuro, como alguém morto, alguém com problemas, ele precisava cumprir rigorosamente um período de afastamento e de purificação. Só que na economia de Deus, no plano de Deus, agora aquilo que era impuro tocava o puro e se tornava puro. E não ao inverso, o puro tocando o impuro, se tornando impuro. Ora, Deus, na sua infinita misericórdia e pelo poder do Senhor Jesus, Ele sentencia aquela mulher agora como a libertação de toda a sua impureza, fazendo-a livre para adorar. Queridas, eu sei que muitas vezes as situações, as circunstâncias na vida querem impor para nós que sejamos ou nos entendamos impuros, indignos, incapazes de ser santos. Situações e circunstâncias e histórias tristes que vivenciamos ou até provocamos querem gerar em nós a culpa, a maldição de não mais podermos experimentar a santidade de Deus e viver o sobrenatural de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, não importa o que você já passou, talvez o que você já tenha feito de tão indigno, de tão impuro, a partir do momento que você se entrega, que você rasga o coração, que você se prostra diante do Mestre, do Salvador, a sua história vai mudar. E eu digo em nome de Jesus, já mudou em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é perito em reescrever nossas histórias. Histórias de injustiça,
de infidelidade, histórias da fraqueza humana. Ele é perito para entrar na nossa vida e fazer assim, ó, lançar no mar do esquecimento e liberar sobre nós o perdão. Só que um perdão que salva. É tudo muito bonito que Jesus faz, mas seria incompleto se não culminasse no que nós chamamos de salvação. É muito bom estarmos na presença de Deus, nos transformarmos em adoradores, em pregadores, em evangelistas, mas nada disso teria valor se em nossa vida não fosse pontuada aquela história em que entregamos a nossa vida a Ele e Ele nos salva. O Senhor Jesus, quando olha para aquela mulher, e agora estava ali toda trêmula, com medo de se expor, Ele olha para ela e diz: minha filha, a tua fé te salvou. Aqui eu abro um parêntese para falar com você sobre algo que tem moldado o nosso comportamento na adoração, na entrega a Deus. Isso se chama exposição. Não queremos mais nos expor. Temos, entre aspas, reservas para colocar a nossa imagem diante do povo. Não era diferente com esta mulher. No versículo de número 33, então, a gente leu que ela estava assustada. Em outras palavras, estava cheia de medos, porque já há 12 anos ela sofria com aquilo. 12 anos impunham em sua mente que ela não prestava mais, não era digna mais. E toda aquela cultura, aquele sentimento internalizado que eu chamo, não é? Nós temos no nosso interior um sistema de crenças que são construídas. Esse sistema é construído pelo que nós vivenciamos, pelas nossas culturas religiosas. E muitas vezes nós deixamos o agir de Deus na nossa vida acontecer porque nós impomos reservas para Ele. Impomos limites para o Espírito Santo de Deus em nossa vida. A verdade é essa. Porque não queremos nos expor. E eu sempre conto para vocês, né? Para pregar, eu estou todo gelado aqui. Não é assim? Sempre nervoso, muito tímido, dificuldade de estar diante, né, de uma plateia olhando para a gente. Reservas da personalidade. Só que chega o dia em que o Espírito Santo de Deus diz assim para você: eu quero te usar. Eu quero falar em você e através de você. Eu quero operar milagres através da sua vida. E aí você fica: não, mas eu não quero me expor. Mas é preciso, querido, para fechar este parênteses, é preciso para experimentarmos o agir de Deus, o agir sobrenatural do Espírito, que venhamos a quebrar com todas estas reservas, esses preconceitos, e deixar sim Deus nos encontrar com sua glória, aleluia, e a sua presença moldar a nossa vida. É preciso que nos prostremos, nos entreguemos e deixemos que Ele haja.
Ah, queridos, assim foi com aquela mulher, ela se lançou aos pés do Senhor Jesus. E o resultado foi a sua salvação. Vai-te em paz, estejas liberta do seu sofrimento, liberta de toda maldição, liberta de toda a história triste, talvez de culpas, talvez de emoções instáveis, desequilíbrios psiquiátricos, porque quando a enfermidade vem à nossa vida, tudo desanda, e é preciso que a presença poderosa de Deus mude tudo. Mude tudo. Verdade, queridas e queridos, que muitas vezes nos contentamos com o parcial, o superficial. Deus não quer só te dar salvação, a alegria da salvação. Ele quer te preencher com seu espírito e Ele quer te usar poderosamente. Mas esta é a primeira história de uma mulher. E é interessante como o Senhor Jesus se tornou perito em resgatar a dignidade de mulheres. Como o Senhor Jesus se tornou perito em mudar sentenças sobre vida de mulheres. Quando todos discriminavam, porque às vezes a gente pensa assim, só a cultura judaica que fazia isso com as mulheres. Não, gente, é desde lá de Adão, toda a humanidade gerou isso sobre as mulheres. E até hoje. Só que o Senhor Jesus, e eu gosto muito de, no Dia Internacional das Mulheres, mandar aquele videozinho que eu mandei para vocês. Porque o Senhor Jesus, Ele encontra você, menina, Ele encontra você, mulher, e sonha para você uma vida brilhante na sua presença. Voltando para Jairo, ele se prostrou, porque a sua filha estava à beira da morte, não é assim? Acabou o Senhor Jesus de fazer aquele milagre com a mulher do fluxo de sangue, a sentença sobre a filha de Jairo veio, a sua filha está morta. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegando algumas pessoas vindas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Quantas vezes a gente ouve palavras para nos jogar no chão? Quantas vezes ouvimos comentários, às vezes mal colocados em dias errados para nós? Quantas vezes ouvimos sentenças injustas contra nós? E logo o que vem ao nosso coração é o sentimento de: eu vou parar. Já fiz tudo, já tentei de tudo, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. E vem no nosso coração o que provavelmente veio ao coração daquele homem, experiente nos serviços religiosos, está cuidando de uma sinagoga, administrando uma sinagoga. De repente alguém fala para ele: olha, deu ruim. Não adianta mais insistir. O que tinha que acontecer, aconteceu. A sua filha morreu. Então, é hora de parar. Ou pior, é hora de retroceder.
Só que o Senhor Jesus, mais uma vez, perito em mudar histórias, olha para aquele homem e diga: ei, não é hora de parar não. Não é hora de retroceder não. Continue. Essa palavra maravilhosa, queridos. Continue. Talvez você tenha vindo para cá já decidido ou decidida: não, meu ministério não tem conta, não dá mais para eu fazer nada, eu não posso mais fazer nada, porque tudo me atrapalha. Olha essa história que vem me prejudicando, vem dando para minha forma de trabalhar, o meu ministério, um embasamento. Olha essa história, eu vou chutar o balde. Continue. Deus, Ele não quer que você retroceda. O nosso Deus, menina, ministra, Ele não quer que você desista. Ele quer que você prossiga e avance pela fé. Não temas, versículo de número 16, o Senhor Jesus diz: não tenha medo, tão somente continue crendo. E o resultado nós já sabemos qual foi. O Senhor Jesus pega os seus discípulos mais chegados, vai à casa daquele homem. A oposição era grande, o choro era grande, a lamentação era grande. E o Senhor Jesus questiona: por que estais em alvoroço e pranteais? Por que não está crendo? A gente consegue se recordar aquele momento em que, na história do povo de Israel, Moisés estava diante do Mar Vermelho, lembram? E a pressão era grande. O faraó vinha com seu exército lá atrás. A reclamação do povo já era grande. Moisés, por que tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? Diante de Moisés tinha um mar intransponível, porque não tinha barco. E Moisés só teve um lugar para recorrer: a Deus. Começou a clamar, provavelmente reclamar também, porque o Senhor me colocou nessa situação. E a palavra de Deus hoje para mim, para você, assim como foi para Moisés: por que clamas a mim? Continue. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Todos ali estavam menosprezando o juízo feito por Jesus. E por isso ele manda todo mundo sair da área. Ele só pega ali o pai, a mãe, seus discípulos, e vai para dentro do quarto onde estava a morte. Estava a morte, a criança, mortinha. Só que onde tem morte e a vida chega, não adianta. A morte é vencida. E de uma maneira sobrenatural, o Senhor Jesus pega a mão daquela menina e diz algo em aramaico, mais ou menos assim: Talita cum. Sabe o que significa Talita? Estudioso da teologia, Léo. Talita em aramaico significa ovelhinha. Eu descobri num estudo profundo sobre esta palavra algo que nós temos costume de falar com as
ovelhinhas e cordeirinhos de meu pai, né? Nas nossas versões é traduzida por menina, não é assim? Filhinha. Mas no original, olha lá, filhinha. No original aramaico, significa justamente isso, ovelhinha, cordeirinho. E carinhosamente o Senhor Jesus pega aquela ovelhinha pela mão. Assim como está desejoso em pegar a sua mão, ovelhinha de Jesus. Cordeirinho, Deus quer pegar na sua mão nesta noite, com uma ordem: levanta-te, levanta-te. A palavra de Deus nos diz no versículo de número 42 que no mesmo instante, aquela menina que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso todos ficaram assombrados, apavorados, surpresos. Mas surpresos, apavorados, por quê? A vida chegou. O poder da vida nos alcançou. O dono da vida eterna está conosco. Por que ficar apavorados, com medos, temerosos do que vai acontecer amanhã? Ele nos pega pela mão. Talvez você tenha vindo para cá, eu tenha assistido talvez esta transmissão se arrastando com tanto peso na vida, com tanta sentença de destruição sobre você, a sua casa. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, o Senhor Jesus está te pegando pela mão. Você pode levantar as suas mãos aos céus agora. Ele está pegando a sua mão e te conduzindo à vida. Receba isso. Levanta-te, levanta-te, levanta-te em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo e viva uma nova história. Não importa o que já disseram, já sentenciaram sobre sua vida, receba que o Senhor Jesus está te conduzindo e nada, nem ninguém, nem a morte vai impedir os propósitos de Deus para você. Fique de pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Ovelhinha do Senhor, fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. O resultado de joelhos dobrados é mudança de maldição sobre nossa casa, é mudança de desprezo, de injustiças, de infidelidades, de toda coisa ruim que o mundo oferece. Quando a vida chega, nós precisamos recebê-la e não deixar que nada diferente do que Deus planejou para nós determine o nosso amanhã. Nada. O nosso coração pertence ao Senhor Jesus. Fomos encontrados por sua graça e, apesar de circunstâncias ruins que possivelmente passaremos, a nossa salvação em Cristo Jesus está garantida. Não se preocupe em se expor, em se entregar, em se deixar levar pelo Espírito. Se entregue e viva para sempre com Ele. Querido, eu quero te fazer um convite especial nessa hora.